Eu preparei, pessoal, para a gente começar a aula, antes de você encaminhar as dúvidas, eu preparei um exercicinho aqui, que alguns me mandaram e-mail perguntando, e eu acho que ele é um exercício bom porque ele engloba vários conceitos. Então eu comecei já com ele aqui, eu preparei só o começo da resolução para a gente fazer junto o restante. Então eu vou começar com essa resolução desse exercício, é o exercício 15 da página 28, tá, da Federal da Bahia. E durante a resolução ou depois, pode mandar aí no bate-papo a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente vai respondendo de forma particular, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente avaliar o passo a passo desse exercício que eu selecionei para a gente começar a aula de hoje, tá bom? É o exercício 15 da página 28, como eu disse para você. O que tem nesse exercício, pessoal? Ele tem esse gráfico, tá? Um gráfico de tensão por corrente, é um gráfico que a gente já estudou. E ele fala aqui que o gráfico representa a curva característica de um receptor elétrico. Nós não precisávamos, né, ter no enunciado que era um receptor, porque pela montagem do gráfico a gente já sabe que é dessa forma. Vimos que a equação do receptor traz a necessidade da curva característica da reta que é gerada entre a tensão e a corrente ser uma reta crescente. Se fosse uma reta decrescente, nós já vimos que esta é a curva do gerador. Curva crescente é do receptor. E por acaso no exercício 16, que é o seguinte da Federal de Alagoas, ele dá para você uma questão para você simplesmente analisar de forma qualitativa, sem precisar fazer continha nenhuma, qual dos três gráficos era, de um gerador, de um receptor, e ele traz também o gráfico do resistor. O gráfico do resistor vai obedecer à primeira lei de Ohm, né? Que U é igual a R vezes I. Então você percebe que se você montar um gráfico de U por I, você também vai ter uma reta crescente, né? Porque a resistência, o resistor é só um valor positivo, ele não assume valores negativos. E o que diferencia o gráfico do receptor do gráfico do resistor é que o gráfico do resistor ele passa pela origem, ele passa pelo ponto 0, 0. Quando a corrente vale zero, a tensão vale zero, que é simplesmente a substituição lá na formulinha do Uri. No caso da formulinha do receptor, da equação do receptor, que a gente vai lembrar aqui no outro slide, quando a corrente vale zero, a tensão vai valer a força contra eletromotriz, item que nós já estudamos aí na teoria da semana passada. Então, essa é a diferença entre o gráfico desses três dispositivos eletrônicos que resolve a sua questão 16. Tá bom? Só deixando indicado aí a diferença entre os gráficos. Mas nesse exercício 15, pessoal, ele dá o receptor e pede para a gente calcular a potência consumida por esse receptor quando ele for percorrido por uma corrente elétrica de 4 amperes, é a situação específica, tá bom? Então, pessoal, só comecei montando aqui as informações para a gente resolver junto aqui o passo a passo, tá bom? O que nós sabemos do receptor, pessoal? Nós sabemos esse cara aqui, que é a equação geral do receptor. Tensão U igual a epsilon', que a gente chamou de força contra a eletromotriz. Lembrando que esse cara ele tem o mesmo significado físico da força eletromotriz lá do gerador, a gente só carregou o linha e só mudou de nome para diferenciar gerador e receptor, mas a ideia é a mesma, é o valor que vem de fábrica do equipamento, tá bom? O que realmente diferencia a equação do receptor com a equação do gerador é esse sinalzinho aqui que a gente já estudou. Para o receptor é um sinal de mais, para o gerador é um sinal de menos, ok? E aí vem a componente R vezes I, sendo que este R, que também carrega o linha para diferenciar, é a resistência interna do material do receptor, coisa que também tem lá no gerador, e vezes a corrente I, que é a corrente que circula, ok? Através da equação, pessoal, a gente monta o gráfico, por isso que é uma reta crescente, que é aquele sinal de mais que está aqui, e o gráfico sempre será, tá bom? Isso nunca vai mudar. Tensão versus corrente é a propriedade do seu gráfico. Já vimos na aula Zoom da semana passada, que foi a aula que a gente lançou a teoria, e também no seu slide, que o epsilon', a força contra a eletromotriz do receptor, é o coeficiente linear do gráfico.
E coeficiente linear, pessoal, você lembra lá da matemática, que é o valor que a reta corta o eixo y, o eixo das ordenadas. Então percebe que só pelo gráfico a gente já retira que este 20, o valor que a reta intercepta o eixo, é o valor da força contra a eletromotriz, é o epsilon', isso já está resolvido para você, tá bom? A resistência interna R', pessoal, é o coeficiente angular do gráfico. É o cara que acompanha a corrente. É o número que está aqui. Então, você tem duas formas de calcular. Ou você calcula pela tangente do ângulo. Quando ele te dá o ângulo, isso pode ser útil. Ou você substitui valores do gráfico, pontos que ele te dá no gráfico, na sua equação geral. Então, perceba, olha o gráfico aqui, ó. Ele te dá o ponto 0,20, que a gente já descobriu que é a força contra a eletromotriz, e ele te dá um outro ponto. Quando a corrente vale 6, a tensão vale 50. Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esses pontos na nossa equação geral para eu conseguir descobrir a resistência interna, R', que é o valor que está faltando eu descobrir do receptor. Tá bom? Agora que a gente vai fazer aqui, ó, substituindo os pontos do gráfico na equação geral, ok? Então, como vai ficar? No lugar do U, eu vou colocar o ponto 50 que ele me deu aqui. Perfeito? Estou utilizando informação específica do gráfico. Então, no lugar do U, estou colocando o valor 50. O epsilon', pessoal, é um valor fixo. Nunca vai mudar. E vimos que é o valor que a reta intercepta o eixo Y, que nesse caso vale 20. Está aqui. Tudo bem? Mais o R' que eu quero saber, e agora eu vou substituir o I. Percebe que o I, pessoal, ele depende do U, ou o U depende do I, esses caras se relacionam. Então, quando o U vale 50, pelo gráfico, o I vale 6. Então, tá aqui. No lugar do I, coloco 6, que é a corrente que ele me deu. Dessa forma, eu consigo descobrir a resistência interna. Perfeito? Então, vamos isolar então, pessoal. O 20 que está somando, eu passo para lá subtraindo. Então, vai ficar 50 menos 20 igual a 6 vezes R'. Beleza? Todo mundo concorda comigo? Tranquilo? 50 menos 20 nós sabemos que é 30. Isso é igual a 6 vezes R'. Para isolar o R', o 6 que está multiplicando eu passo para lá dividindo. 30 dividido por 6, 5. Então, a minha resistência interna do receptor, 5 ohms. Tá aí, está calculado a resistência interna. Ok? Tranquilo? Só que tem o seguinte, pessoal, não foi isso que o exercício pediu, né? O que o exercício pediu? Ele pediu a potência. Potência consumida pelo receptor quando ele é percorrido por uma corrente elétrica de 4 amperes. Ok? Então, vamos lembrar então, pessoal. Potência. Nós vimos, pessoal, três equações para calcular a potência. Só que a questão é a seguinte, e aqui a gente tem que diferenciar realmente cada caso. Nós vimos três equações, vamos relembrar então aqui. Ó. Nós vimos a equação do π, nós vimos o r i ao quadrado e nós vimos o u ao quadrado sobre r. Isso lá do bimestre anterior, cálculos de potência, ok? Eu gostaria, pessoal, que alguém ou alguém abrisse o microfone e me dissesse qual equação nós vamos utilizar para calcular a potência desse receptor. É o π, é o RI ao quadrado ou é o U ao quadrado sobre R? Alguém tem alguma sugestão? Gostaria da participação de vocês. Só um de cada vez para a gente tumultuar a aula, tá bom, pessoal? Manda aí o que você acha, gostaria da sua participação. Qual equação de potência eu vou utilizar para calcular esta do receptor? Fala, Breno. O R vezes I ao quadrado? O RI ao quadrado, por que você acha isso? Porque ele deu a corrente e a gente calculou a resistência. Entendi. Pessoal, alguém concorda, alguém discorda, alguém gostaria de mandar alguma outra opinião aí? Fiquem à vontade. Esse é o momento.
Alguém mandou aqui no chat para mim. A Bia disse que concorda. A Bia falou que concorda com o Breno. Tá bom. Pessoal, mais alguém gostaria de participar aqui desse momento? Qual equação de potência eu vou utilizar para calcular essa potência do receptor? Mais ninguém? Então é o seguinte, pessoal. A gente precisa lembrar que tanto o gerador quanto o receptor, eles são combos. Eles vêm com algumas coisas juntas que a gente não pode desvencilhar. Um receptor, ele não é apenas uma resistência. O receptor ele vem juntamente com a resistência interna, mas ele vem também com a nossa força contra-eletromotriz. Do mesmo jeito que acontece com o gerador. Ele é um combo. Força eletromotriz e resistência interna, passando corrente por esses dispositivos, eles formam um gerador. E aqui formam um receptor. Por isso, pessoal, a gente não pode utilizar o R ao quadrado e não podemos utilizar o U ao quadrado sobre R. Por quê? Porque estas duas equações aqui que eu vou destacar para você, estas duas equações calculam a potência dissipada num resistor sozinho específico, coisa que a gente aprendeu lá no bimestre passado. Só que o receptor ele não é apenas uma resistência interna. Ele tem uma informação também de força eletromotriz lá dentro. Então, o que a gente vai ter que fazer, na verdade, é utilizar a formulinha do π para calcular a potência desse cara. Lembre sempre, RI ao quadrado e U ao quadrado sobre R é cálculo de potência dissipada em resistor, sozinho. Porém, o receptor ele não é formado apenas por uma resistência. Ele também tem a força contra-eletromotriz. E essa análise muda tudo que a gente vai precisar calcular. Então, no caso, a potência do meu receptor vai ser o I vezes U. Porém, eu sei quem é U do meu receptor. Eu sei quem é o U do meu receptor. Eu vou utilizar a minha equação geral. Então, olha o que eu vou fazer. O I está multiplicando e no lugar do U, eu substituo a informação que eu tenho da equação do receptor, que é contra-eletromotriz mais R' vezes I. Pegou a ideia? Então, eu utilizei a equação do receptor para substituir o U no cálculo da minha potência. E a partir disso, eu consigo fazer uma distributiva, um chuveirinho, para calcular de fato a potência desse receptor. Então, a hora que a gente vai fazer? Esse I está multiplicando o epsilon' e esse I está multiplicando o R vezes I. Então, a hora que vai acontecer? I vezes epsilon' vezes I. Vai ficar normalzão. Vamos copiar aqui para ganhar um tempinho. Mas, agora o I está multiplicando a segunda parcela. I vezes R' vezes I. Esse I junta com esse I, vai ficar I ao quadrado. Então, perceba que dentro da potência do receptor, eu tenho um RI ao quadrado, que é a potência dissipada pela resistência interna do receptor. Porém, eu não posso esquecer do componente força contra-eletromotriz, que esse cara também tem uma potência associada. Percebe? Então, por isso que eu utilizo o π para chegar nestas duas componentes de potência, para aí sim eu substituir os valores e gerar a potência total do receptor. Percebemos a ideia? Então, vamos substituir os valores. Que corrente é essa? Volta para o enunciado. O exercício quer saber a potência consumida pelo receptor quando a corrente vale 4 amperes. Então, esta é a corrente que o exercício está me pedindo. Então, no lugar do I, estou colocando o valor 4. A força contra a eletromotriz epsilon', eu calculei pelo gráfico, ela vale 20 volts. Mais, resistência interna R', eu também calculei antes, vale 5. Por isso que eu fiz o cálculo anterior da resistência interna, porque eu vou precisar dela aqui no cálculo da potência. Ok? E vezes a corrente, que é a mesma, 4, só que é 4 ao quadrado. Tá aqui.
Esta é a potência do receptor, tá bom? Multiplicando aqui, fazendo as continhas, 4 vezes 20, 80, mais 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 5 também dá 80. E 80 mais 80, 160, unidade de potência, watt. Tá aí. 160 watts, potência do receptor. Ótimo exercício para a gente trabalhar, tá bom? Então, recapitulando o que foi feito. Me deu o gráfico, curva característica do receptor. Lembro que a força contra a eletromotriz é o número que a reta intercepta ali o eixo Y, o eixo das ordenadas, é o coeficiente linear. Já calculo, já descubro direto pelo valor que é 20 volts. Resistência interna, ou é a tangente do ângulo, ou eu substituo o valor que ele me deu lá dos pontos na equação geral. Lembrando que na equação geral do receptor, o sinal é positivo aqui do R vezes I, não vai confundir com a do gerador, que é menos, tá bom? Substituí os pontos que ele me deu. Quando a corrente vale 6, a tensão vale 50. Fiz o cálculo pela substituição na equação. Cheguei que a resistência interna era 5 ohms, que está aqui. O exercício pediu a potência. E a gente faz aquela mesma análise que a gente já fazia no bimestre anterior. Qual equação de potência eu vou utilizar? Quero que você guarde de forma muito especial a informação que RI ao quadrado e U ao quadrado sobre R são potências dissipadas no resistor e apenas no resistor. Porém, nós estamos trabalhando com um componente complexo, com um componente composto por uma resistência interna e por uma força contra a eletromotriz. Então, eu não posso utilizar simplesmente o RI ao quadrado ou U ao quadrado sobre R. Eu utilizo a equação geral do π para calcular a potência. E no lugar do U, que é a tensão, eu substituo a informação que eu tenho da equação geral do receptor, que é ε' mais R vezes I, que está aqui. Faço o meu chuveirinho, a minha distributiva, chego nesse carinha, que percebe que tem as duas componentes nele. Tem a potência do resistor interno e tem a potência da força contra a eletromotriz. E aí sim substituo os valores, utilizando a corrente que ele me deu no enunciado, como sendo a necessária para calcular a potência, que no caso era 4 amperes, e substituindo ε' e R', valores que eu calculei pelo gráfico, descobrir potência total do receptor. Tá aí. Ótimo exercício resolvido por nós. Tudo bem, pessoal? Beleza? Pegamos a ideia, diferenciamos os cálculos da potência. Tranquilidade? Show de bola. Bom, pessoal, fiquem à vontade então aí no bate-papo. Vocês são os protagonistas desse momento. Quem manda na condução da aula sempre são vocês. Mas eu achei por bem a gente começar com esse exercício aí, porque ele engloba vários conceitos num só, tá bom? Então fiquem à vontade aí para mandar as dúvidas, os exercícios, os conceitos, seja o que for que você precise conversar aí com a gente, tá bom? Enquanto ninguém manda, eu vou dar alguns recadinhos aqui, mas vocês fiquem à vontade aí para mandar. Semana que vem eu vou liberar uma lista CPB, tá? Que vai ser avaliada, que vai ser considerada como parte aí da avaliação, né, desse bimestre, mesmo sendo à distância. Nas próximas aulas a gente vai mandar aí para vocês como isso vai funcionar, aí as avaliações, além das postagens normais do iClass, tá bom? Mas quarta-feira que vem a gente libera uma lista CPB referente aos módulos 1 e 2 para você treinar aí bons exercícios, tá bom? Já adiantando aí. A Alice mandou aqui, pessoal, se no chuveirinho lá do exercício anterior, o I multiplica o R' também. Pessoal, vamos tomar um pouquinho de cuidado. Vou compartilhar a tela aqui de novo para a gente entender o que foi feito. Ó. Eu vou responder essa pergunta fazendo um exemplo aqui. Ó. Qual foi a multiplicação que eu fiz? Deixa eu aumentar a fonte, que ela está bem pequenininha aqui. Ó. Eu estou fazendo isso aqui. Ó. 4 vezes um produto que está lá dentro do parênteses, né? 5 vezes 9, sei lá. Então é isso aqui. Era 5 mais 9, né? Vamos fazer assim. Que era uma soma de um produto, né? Então é isso aqui, ó. 9 vezes, sei lá, 2. Então era isso aqui, ó. O que eu estava fazendo. I vezes ε mais R vezes I. Ok?
Vou até colocar, pessoal, os valores normais para a gente ver que dá certo. Ó. O I era realmente 4, eu coloquei por acaso aqui. O Epsilon era 20, o R' era 5 e a corrente também vai ser 4. Então, olha só. Se você resolve dentro do parênteses primeiro, ó, 4 vezes 20 mais 5 vezes 4, 20, ok? 4 vezes 20 mais 20, 40. E 4 vezes 40, 160. Tá certo, né? Então, perceba, se você fizer o chuveirinho, tem a outra opção. Você faz 4 vezes 20 mais. Quando esse 4, que era o I, né, do exercício, multiplicar, pessoal, ele multiplica uma vez só. Porque se você coloca assim 4 vezes 5 e depois 4 vezes 4, você está multiplicando tanto o R' quanto o I, você está alterando o número. Olha como vai dar diferente. Ó. 4 vezes 20, 80. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 4, 80. 80 vezes 4, 320. E olha a soma dando diferente aqui. Ó. Estourou para 400. Por quê? Porque esse carinha aqui, ó, você multiplicou ele a mais. Então, quando você faz o chuveirinho, pessoal, é um número só que está multiplicando a parcela inteira. E no caso, a gente juntou ele com o I, que já estava lá, para ficar I ao quadrado. Então, na prática, o que você fez? Ó, volta aqui. Volta. Isso. Fizemos I vezes epsilon. Deixa eu colocar o epsilon aqui. Epsilon' mais R' vezes I. Então, o que eu fiz? I vezes epsilon' e epsilon'. Ok? Aí mais. I vezes R' vezes I. Esse I está multiplicando todo mundo. Ele multiplica isso aqui é um número só, entendeu? R' vezes I é um número só. E só para juntar que eu fiz I vezes I dessa parcela aqui, ó, esses caras que eu juntei para dar o I ao quadrado que a gente tinha chegado lá junto. Então, não pode colocar duas vezes esse I, como eu fiz aqui no número de cima. O I está multiplicando esse cara de uma vez só que para facilitar eu coloquei R vezes I ao quadrado. Ok? Cuidado aí na hora do chuveirinho da multiplicação. Tudo bem? Belezinha? Show de bola. A Jenny e o André mandaram aqui 2 exercícios. Deixa eu ver aqui, ó. A Jenny mandou o exercício 17. O André acabou mandando o mesmo exercício. Então vamos lá, pessoal. O exercício 17 vamos resolver juntos aqui, tá bom? Eu vou ver se eu acho esse gráfico aqui para a gente colocar no slide. Deixa eu procurar o exercício aqui, ver se a gente encontra na internet. Só para carregar para eu tirar um print do gráfico, para você analisar junto comigo, tá bom? Só um instantinho. O gráfico representa as curvas características. Vamos ver se a gente encontra aqui. Só um instantinho. Acho que eu vou entrar mais fácil no livro didático, no livro online, né? Que daí a gente encontra tira um print da página aqui do livro. Mais fácil. Vamos correndo que faltam 10 minutos, o tempo voa. Mas vai dar tempo da gente resolver esse aqui, tá bom? Eu só vou tirar o print do gráfico para quem está sem apostila aí conseguir acompanhar, tá bom? Enquanto o professor faz aí a atividade, coloca aí. Pessoal, daqui a pouco a gente tem o nosso aulão interdisciplinar. E aí, eu gostaria que vocês participassem belíssimamente, como vocês têm feito aí nas últimas semanas. Hoje vai estar conosco a Betina Pinto, ela é jornalista, e ela vai tratar um pouco a respeito da mídia e o papel, né? Se a mídia está manipulando, se não está, se está trazendo só pânico, para atender os interesses de quem. Então, vai ser uma aula bem especial para esse momento e também
para vocês resgatarem elementos aí para possíveis produções de texto. Tendo dito isso, acredito que o professor Fernando já terminou o print aí. Já terminei. Show de bola, Kézia. Isso é uma aula muito show, hein? Então já resolvi aqui o print, pessoal. Vou compartilhar a tela com você para a gente resolver o passo a passo dele aqui, tá bom? Então vamos lá. Volta para cá. Pronto. Tá aqui, ó. Exercício 17. O gráfico representa as curvas características de um gerador e para um motor elétrico, né? Que é um receptor, né? Então percebe que a gente tem a curvinha azul, é a do receptor, e a curvinha vermelha é a curvinha do gerador. A gente sabe, veja a diferença, decrescente gerador, crescente o receptor, ok? O exercício perguntou para nós, pessoal, qual é a força eletromotriz e a resistência interna do gerador. Então vamos lá. Item A, ele pergunta do gerador, FEM e resistência interna do gerador. Pessoal, o gerador a gente sabe, já pela análise, vamos aumentar a letra aqui de novo, muito pequenininha. Já sabemos pela análise da curva que o gerador vai ser a reta decrescente. E sabemos também, pessoal, que a força eletromotriz do gerador também é o coeficiente linear, é o valor que o gráfico intercepta o eixo Y, o eixo das ordenadas. Pela reta vermelha aqui a gente está vendo força eletromotriz do gerador, 30 volts, ok? Também pelo gráfico a gente descobre esse cara, só lembrando aí da propriedade, tá bom? E também, pessoal, a gente consegue fazer o cálculo da resistência interna, lembrando da equação do gerador. Do mesmo jeito que a gente fez no exercício 15, a gente vai fazer agora no 17, só que agora é para um gerador. Então a gente vai usar mais uma vez a equação característica, U é igual a E, epsilon, né, melhor dizendo, menos R vezes I. Vamos deixar em letra minúscula aqui, ó. Esta é a equação do gerador. Então vamos substituir valores, pessoal. Volte para o gráfico. O 30 a gente descobriu pela força eletromotriz, já está resolvido. Só que esse ponto aqui, por acaso, ele é até comum aos dois gráficos, né? Quando a corrente vale 5, a tensão vale 15. Quando a corrente vale 5, a tensão vale 15. Então eu vou substituir esses valores na minha equação do gerador, tá bom? Então no lugar do U, 15, igual. O epsilon, força eletromotriz, calculamos, vale 30, menos resistência interna R, que eu quero saber, vezes a corrente, que naquele pontinho valia 5. Tá aqui. Percebeu? A análise é muito parecida com o exercício que a gente fez anterior. Retire informação do gráfico através de um ponto e substitua na equação do seu dispositivo, seja ele gerador ou receptor, aí só tem que usar a equação apropriada. Tudo bem? Pessoal, você vai isolar, passando para lá, passando para cá. Você vai descobrir que 5R é igual a 15. Eu estou indo um pouco mais rapidinho, porque o tempo já está acabando. A resistência interna vale 3 ohms. Tá bom? Isola o R aí na nossa equação do primeiro grau. Você descobre a resistência interna do gerador 3 ohms. Tudo bem? Tranquilidade? E no item B, pessoal, ele pergunta as mesmas coisas, só que para o receptor. A análise é muito parecida. Tá bom? Então, olha aqui, ó. No item B, vamos calcular a força contra eletromotriz e a resistência interna do receptor. Então vamos lá. Vamos subir todo mundo aqui para caber. Depois você anota com calma no vídeo de amanhã, não precisa ficar desesperado anotando tudo agora. Ou se você quiser tirar um print da tela, não tem, obviamente, nenhum problema. Já sabemos também, pela análise lá da teoria, que o nosso amigo receptor, ele tem a reta crescente. E pelo gráfico, a força contra a eletromotriz também dá o coeficiente linear, né? Tá aqui, ó. A reta azulzinha intercepta o eixo Y no valor 10. Tá aqui, então. 10 volts é a força contra a eletromotriz do nosso receptor, tá bom? Para calcular a resistência interna, pessoal, eu vou fazer da mesma forma, utilizando a equação, que agora é epsilon' e R', e aqui o sinal vira mais, que nós já estudamos, ok?
O ponto, por acaso, é o mesmo, né? Quando a corrente vale 5, a tensão vale 15. Então tá aqui, ó, 15, não mudei, igual contra-eletromotriz é 10 mais R' vezes 5. Tá aí, tá resolvido, né, pessoal? Passo 10 para lá subtraindo, 15 menos 10 dá 5, e o 5 passa dividindo, 5 dividido por 5 dá 1. Tá aí. Essa é a resistência interna do receptor. Resolvido o exercício, pessoal. Então percebe que os dois são muito parecidos, né? Você retira informações do gráfico, lembra da equação de cada um, quem é crescente, quem é decrescente, quem é mais, quem é menos, substitua na equação, lembrando sempre da propriedade do coeficiente linear, que é a eletromotriz ou a contra-eletromotriz, para você conseguir substituir os valores adequados aí na equação. Belezinha? Pegamos a ideia? Show de bola? Pessoal, faltam 3 minutos. A Jenny pediu para eu voltar aqui para o slide da questão 15 para tirar um print. Tá bom, já volto aqui para você. É esse carinha aqui. Beleza, então, pessoal? Tem mais alguma dúvida aí que dá para a gente resolver em 3 minutos? Tipo um miojinho assim, coisa rápida? Qualquer coisa vocês me mandam, continuam me mandando e-mail. A gente vai batendo o nosso papo aí de sempre. Alguém me chamou aqui no bate-papo. A Jenny só agradeceu, tudo certinho. Pessoal, vamos encerrar então, para você ter tempo aí de ir no banheiro, fazer um xixizinho antes aí da aula, do aulão aí interdisciplinar, tá bom? Queridos, obrigado pela participação de vocês. Beijo no coração. Se cuidem. Tô com muitas saudades de todos vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês. Qualquer coisa, dá um grito, a gente está sempre por perto, mesmo à distância. Nunca se esqueça disso, tá bom? Tamo junto. Até a próxima. É nóis. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, professor. Tchau, Jenny.